E nesse clima, então, a gente vai trabalhar um pouquinho ainda do que desse jeito de Deus agir e trabalhar na nossa vida, como realmente uma reforma, um tempo de restauração, onde coisas são quebradas para que novas coisas sejam construídas. Eu amo um renovo, eu sou suspeita de falar porque eu sou fruto de um renovo. O meu encontro pessoal com Deus, com Cristo, se deu num encontro como esse. E o meu reencontro, depois de um tempo afastada, também se deu num tempo como esse. Então, eu sou muito suspeita porque eu amo o tempo de renovo. Eu fico ansiosa, esperando o dia, e eu sempre volto com o meu coração muito alegre. Deus tem trabalhado muito na minha vida, na vida da minha família, através do tempo de renovo. E nesse clima, então, ai, que bom. Obrigada, Deus, porque o Senhor acalmou a chuva. Nesse clima de reforma, né? Eu tenho certeza que os homens passaram por uma reforma profunda lá, mas eu quero dizer para vocês, igual eu falei para as mulheres aqui do Vida Plena, que só está começando. Né? Às vezes a gente sai de um final de semana e a gente, como esse, e a gente pensa, uau, agora vai dar tudo certo. Só está começando. A partir de agora, a gente começa, deu o pontapé inicial da reforma, da obra, da construção nova. Mas é a partir de agora que a gente começa no dia a dia ao Senhor trabalhar e reconstruir aquelas áreas que foram derrubadas, que foram destruídas lá nesse final de semana. E eu tenho certeza que todos aqui já passaram alguma reforma em casa. Quem já? Quem já fez reforma em casa? Quem já fez reforma em casa morando na casa? É uma experiência boa. Eu já fiz lá, quando a gente morava lá no Rio, a gente fez uma reforma no nosso banheiro e foi terrível, né? Porque reforma em casa, com você morando em casa, é tenso, porque você fica meio de mão amarrada, você não tem muito o que fazer, você vê ali a bagunça para todo lado, o tumulto, e você quer arrumar, e você quer organizar, e você não consegue porque tem cimento fora do lugar, no meio da sala, e enfim, né? É um tempo bem desconfortável. Mas as reformas são necessárias, né? Toda casa precisa passar por algum tempo de reforma em algum momento da sua vida, e às vezes são reformas que vão acontecer durante vários momentos, né? Durante todo o tempo que a gente mora na casa, a gente precisa fazer, às vezes não uma reforma grande, mas pequenos reparos, pequenos ajustes, consertos. Uma lâmpada que precisa ser trocada, já se configura um ajuste, um reajuste, um reparo na casa. Então, a gente vai passar por momentos assim, quando a gente mora numa casa. E não só casa, mas carros precisam de reforma, e às vezes até peça de roupa. Eu não sei vocês, mas assim, lá em casa, eu pelo menos sou meio econômica, né? Então tem roupa que a gente dá uma remendada para usar de novo, solta o botão, e você vai lá, prega o botão, dá uma costurada na calça das crianças que descosturou para poder render até mais um pouquinho. Não sei se só eu que faço isso, né, gente? Será? Meu Deus, fiquei com vergonha agora. Mas eu acho que até roupa a gente reforma, né? E a única coisa ruim da reforma é que a gente, quando acaba uma, normalmente um pouco tempo depois já precisa de outra. Isso quando você não contrata alguém para fazer uma reforma em alguma área da sua casa, e enquanto aquela área está sendo arrumada, outro probleminha aparece, né? Você está arrumando uma determinada área, e aí quem trabalha na área de construção aí também sabe, né, que você está arrumando uma determinada área, e é quase impossível não aparecer um outro problema para você resolver. Nesse contexto de reforma, eu penso que não é diferente na nossa vida cristã. Na nossa vida cristã, na nossa vida com Deus, nós precisamos passar por reformas também, como essa que o renovo proporciona para a gente, né? Às vezes a gente acha que quando a gente entrega a vida para Cristo, já vai estar tudo certo, tudo vai se resolver, tudo vai ficar ok. Mas, no entanto, entregar a nossa vida para o Senhor Jesus é a primeira das etapas. É o primeiro momento, né, onde a gente realmente abre o coração e convida Jesus para morar. A partir do momento que Jesus entra, aí ele começa a fazer a quebradeira. Quando a gente deixa, né? Porque a gente precisa deixar que ele faça. Então, essa é a primeira etapa. No decorrer da vida cristã, a gente vai precisar passar por vários momentos de reparos, de ajustes, de construções e reconstruções.
E, com base na vida do rei Ezequias, eu gostaria de compartilhar, que a gente pudesse meditar um pouquinho sobre a reforma que o rei Ezequias fez. O texto está lá em 2 Crônicas, no segundo livro de Crônicas, capítulo 29. Nós vamos ler alguns versículos desse capítulo. E enquanto você vai abrindo aí, 2 Crônicas 29, o rei Ezequias, ele assume o reinado de Judá, ele é um rei de Judá, e ele assume o trono que foi deixado pelo pai dele, o rei Acás. O rei Acás, a Bíblia fala que foi um rei perverso, um rei mau, um rei idólatra, que levou todo o povo a um tempo de idolatria profunda, construiu altares pagãos, fechou o templo do Senhor. Naquela época, a adoração era restrita ao templo do Senhor, o templo que Salomão construiu. E a adoração era restrita ao templo. E o rei Acás, perverso, fez aliança com povos inimigos, roubou o tesouro do templo para pagar tributos ao rei inimigo, para que ele pudesse ter essa aliança. Fechou as portas do templo, construiu altares pagãos, e a Bíblia fala que ele, inclusive, participou do sacrifício dos filhos. Então, foi um rei mau. Esse foi o rei Acás, pai do rei Ezequias. E quando Acás morre e Ezequias assume o trono, ele assume o trono nesse contexto. O povo vivendo uma idolatria profunda e severamente castigado, sofrendo as consequências de todo esse pecado, de todo esse pano de fundo que eles estavam vivendo, né? Alguns tinham sido levados cativos, então eles estavam vivendo um tempo muito difícil. E é assim que Ezequias assume o trono. Só que quando Ezequias toma o reinado, toma posse do seu reino, do reino ali, como rei de Judá, ele toma uma decisão, ele assume uma posição. E, imediatamente, ele toma essa decisão. Então, vamos ler lá, vamos começar a ler do capítulo 29, do 1 ao 11. Eu estou lendo na NVI, acompanha comigo aí. Ezequias tinha 25 anos de idade quando começou a reinar. E reinou 29 anos em Jerusalém. O nome da sua mãe era Abia, filha de Zacarias. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como tinha feito Davi, o seu predecessor. No primeiro mês do primeiro ano de seu reinado, ele reabriu as portas do templo do Senhor e as consertou. Convocou os sacerdotes e os levitas, reuniu-os na praça que fica no lado leste e disse: escutem-me, levitas, consagrem-se agora e consagrem o templo do Senhor, o Deus dos seus antepassados. Retirem tudo que é impuro do santuário. Nossos pais foram infiéis, fizeram o que o Senhor, o nosso Deus, reprova, e o abandonaram. Desviaram o rosto do local da habitação do Senhor e deram-lhe as costas. Também fecharam as portas do pórtico e apagaram as lâmpadas. Não queimaram incenso, nem apresentaram holocausto no santuário para o Deus de Israel. Por isso, a ira do Senhor caiu sobre Judá e sobre Jerusalém, e ele fez deles objeto de espanto, horror e zombaria, conforme vocês podem ver com seus próprios olhos. Por isso, os nossos pais caíram à espada, e os nossos filhos, as nossas filhas e as nossas mulheres foram levados como prisioneiros. Pretendo, pois, agora fazer uma aliança. Você pode repetir comigo? Aliança. Aliança com o Senhor, o Deus de Israel, para que o fogo da sua ira se afaste de nós. Meus filhos, não sejam negligentes agora, pois o Senhor os escolheu para estarem diante dele e o servirem, para ministrarem perante ele e queimarem incenso. Senhor, essa é a tua palavra. E o que eu te peço agora, meu Deus, é que o teu Espírito, assim como já tem me confrontado, já tem ministrado ao meu coração, eu peço que o Senhor continue falando conosco. Continue, ó Deus, ministrando ao coração de cada um aqui nessa noite. Que o teu Espírito Santo possa, ó Deus, falar de acordo com a necessidade de cada coração. É o que eu te peço, e que tudo que seja falado aqui seja, Senhor, para glorificar o nome do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Nesse texto eu posso ver que Ezequias, quando assume o trono, ele percebe a situação que está, né? Ele diz aqui, né? Nossos pais foram infiéis, fizeram o que o Senhor reprova, abandonaram o Senhor. E a gente vai falar um pouco sobre algumas atitudes necessárias para um tempo de reforma. É tempo de reforma. E algumas atitudes são necessárias. Ezequias, talvez você já tenha chegado talvez lá na sua casa tenha algum lugar que você chega e você olha assim: puxa vida, eu acho que esse cômodo aqui precisa de uma reforma urgente. Acho que tem lugares
que a gente vai na nossa casa, ou algum ambiente que você nota uma reforma, que precisa de uma reforma urgente. Meu Deus do céu, esse lugar aqui já deu, isso aqui tem que reformar. Eu acho que Ezequias, quando chegou, assumiu o trono, foi mais ou menos essa impressão que ele teve. Isso aqui a gente tem que fazer alguma coisa para resolver isso aqui que não está dando certo. E ele tem uma primeira atitude. O versículo 10 diz que, ele diz, pretendo fazer uma aliança. Tem uma outra versão que diz, estou resolvido a fazer uma aliança. Ele estava resolvido a fazer. Aí essa só vai entender quem estava lá no Vida Plena das Mulheres, ele estava resolvido e ele pulou no lago, né, Luzia? Ele não só resolveu, ele pulou. Só as mulheres do Vida Plena que vão entender. Ele estava resolvido a fazer uma aliança. Então, a primeira atitude dele de frente para essa situação que o povo se encontrava, era fazer uma aliança com o Senhor. A atitude dele de reabrir o templo, lá no versículo 3, mostra que ele reabriu as portas do templo e as consertou. Essa atitude de reabrir o templo, de fazer uma aliança com Deus, significava um rompimento com o passado que o seu pai deixou, que o passado, né, que as pessoas que vieram antes dele deixaram, e o compromisso com Deus de estabelecer um novo tempo. O rei, quando percebeu o que o pecado havia feito com o seu povo até aquele dia, até aquele momento, ele se posicionou perante o Senhor em uma atitude de confissão e de quebrantamento. Versículos 6 e 10 mostra ali, do 6 ao 10 mostra como ele reconhece a atitude que a nação estava vivendo e faz essa aliança e se posiciona com o coração quebrantado diante do Senhor. Antes de nós adorarmos ao Senhor, antes de nós queremos prestar culto ao Senhor, de nós até falarmos que estamos adorando ao Senhor, nós precisamos olhar para dentro de nós e reavaliar qual é a atitude do nosso coração. Qual está sendo a atitude do nosso coração quando nós estamos dizendo que estamos adorando ao Senhor? Nós precisamos reconhecer o estado em que nós estamos, o estado que o nosso coração está. Não vai haver adoração verdadeira se nós não reconhecermos o nosso verdadeiro estado de pecado, de maldade, de distanciamento de Deus. Assim como Ezequias pôde olhar para a situação do reino e falar assim, não dá mais. Os nossos pais fizeram o que era mal, olha a situação que nós estamos vivendo, a gente não pode continuar desse jeito. Ezequias, ele conseguiu parar, olhar para a situação que ele vivia, não só ele, mas todo o povo, porque ele, como rei, ele era responsável por toda uma nação, e quando ele olhou aquela situação, ele falou, não dá mais. Nós precisamos, assim como Ezequias, olhar para dentro de nós, perceber, olhar para a nossa vida, olhar para a nossa família, olhar para o nosso redor e perceber que estragos o pecado, a maldade que tem acompanhado, muitas vezes a nossa vida, tem causado no nosso meio. Não importa como as pessoas que vieram antes de nós, ou que viveram antes de nós, decidiram viver. Ezequias podia ter olhado e falado assim, não, mas olha, o meu pai era assim, tá vendo? Eu aprendi isso com meu pai, é porque eu herdei do meu pai esse pecado, esse meu jeito, eu aprendi com meu pai, não tem o que fazer, não tem jeito. Aquele ditado, né? Enfim, um ditado que diz que quando você nasce torto, nunca se endireita, fica sempre do mesmo jeito, a síndrome de Gabriela, né? Nasci assim, vivi assim, vou morrer assim para sempre. Ezequias poderia ter dado essa desculpa, mas o meu pai me ensinou assim, mas ele não se prendeu à maneira como viveram antes dele. Ele reconheceu o estado de pecado dele e do seu povo, e ele tomou a decisão de agir de maneira diferente. É o que nós precisamos fazer. Não adianta a gente ficar se apegando ao que nos foi ensinado, a maneira como que a gente aprendeu dentro de casa, a maneira como as pessoas à nossa volta vivem. Às vezes a gente usa como desculpa, mas é que meus amigos todos agem assim, mas é que lá no meu trabalho, se eu não fizer vista grossa para isso, né, já sabe. Aí não vai dar, não tem jeito. Ele não se prendeu ao que as pessoas à volta dele, que vieram antes dele, ou quem viria depois dele. Ele não se prendeu a como essas pessoas agiriam. Ele se posicionou. Ele fez uma aliança com o Senhor. Ele reabriu o templo. Ele decidiu viver um novo tempo. É tempo de reforma. É tempo de nós olharmos para trás, não como retrovisor, para ficar olhando para o passado e ficar pegando o passado. Mas é tempo de nós olharmos para trás para avaliar que tipo de vida eu tenho levado, que tipo de vida eu tenho trazido para mim. Mas depois dessa avaliação, eu preciso tomar uma decisão. O Renovo é uma ferramenta muito poderosa. Ela nos proporciona algo assim. Quando a gente está lá no Renovo, a gente passa por um tempo como esse. Quem nunca foi
É bom, gente, é bom, é muito bom. É dolorido, porque é difícil você passar por uma quebradeira sem doer, sem dar uma sofridinha de vez em quando. É dolorido, mas como a Bíblia diz, a tristeza que Deus produz, vem de Deus, ela produz arrependimento, ela produz vida. Então, é uma dor que produz vida nova, é uma dor que produz algo novo. Então, é tempo de reforma. Mesmo que você não tenha ido no renovo, nesse final de semana, talvez que você nunca tenha participado, hoje o Senhor está te proporcionando um tempo de reforma, um tempo de desconstrução para que haja uma reconstrução. Em segundo lugar, Ezequias purifica o templo. Em 2 Crônicas, agora nós vamos ler no 29, do 15 ao 19, a atitude do rei. Tendo reunido e consagrado os seus parentes, os levitas, foram purificar o templo do Senhor, conforme o rei havia ordenado, em obediência à palavra do Senhor. Os sacerdotes entraram no santuário do Senhor para purificá-lo e trouxeram para o pátio do templo do Senhor todas as coisas impuras que lá havia. Os levitas as levaram para o vale de Cedron. Começaram a consagração no 1º dia do 1º mês. No 8º dia chegaram ao pórtico do Senhor. Durante mais 8 dias, consagraram o templo do Senhor propriamente dito, terminando tudo no 16º dia. Depois, foram falar com o rei Ezequias e lhe relataram: purificamos todo o templo do Senhor, o altar dos holocaustos e a mesa do pão consagrado, ambos com todos os utensílios. Preparamos e consagramos todos os utensílios que o rei Acais, em sua infidelidade, retirou durante o seu reinado. Eles estão em frente ao altar do Senhor. A segunda atitude do rei foi purificar o templo. Ezequias convoca os levitas e os sacerdotes para fazerem uma limpeza no templo do Senhor, purificarem todos os objetos do culto de adoração. Eles removeram os altares e os ídolos que foram erguidos no reinado passado. Em 2 Reis 18, no versículo 4, mostra ali, aqui está falando mais da purificação de dentro do templo, que levou ali, vocês viram quantos dias? 16 dias. 8 dias de um lado, dentro do templo, 8 dias fora. Desculpa. 8 dias fora do templo. Isso só dentro do templo. Mas existiu uma reforma que envolveu toda a cidade de Jerusalém. O capítulo 28, que fala do reinado do rei Acais, mostra que o rei Acais ele ergueu altares em todas as esquinas. E em 2 Reis fala que debaixo de todas as árvores frondosas tinha um altar dedicado a ídolos pagãos. Pensa na demora que deve ter levado essa reforma. Não deve ter levado 16 dias como a do templo. Eles tiveram que passar por toda a cidade, destruindo todos os altares, todos os ídolos, removendo e quebrando tudo aquilo que foi levantado, que foi erguido em adoração a outros deuses. Purificar o templo. Nessa reforma, houve muito trabalho. Nós não podemos cultuar ao Senhor sem antes destruirmos, jogarmos fora tudo aquilo que tem corrompido o templo do Senhor, que é a nossa vida. Para nós nos oferecermos como oferta ao Senhor, o altar precisa estar purificado e os ídolos precisam ser removidos, a fim de que haja espaço para o Senhor. O templo hoje a gente sabe que é a nossa vida, é o nosso próprio corpo. Coríntios vai falar: vocês não sabem que o templo de vocês é o seu corpo? É o Espírito que o Espírito Santo habita? Esse é o templo do Senhor de hoje. E às vezes quando a gente fala de idolatria, a gente tem a tendência de achar que nós não adoramos, e não, eu não adoro ídolos. Eu não tenho idolatria, não é comigo, não. Eu não adoro nada, eu não tenho ídolo nenhum. Só que, se não está claro ainda, já deveria estar claro para a gente, que a idolatria significa tudo aquilo que ocupa o lugar que deveria ser de Deus no nosso coração. Talvez você possa pensar: não, mas eu não tenho ídolo nenhum, não tem nada na minha vida que ocupe o lugar que deveria ser de Deus. Eu posso passar uma lista de coisas que Deus, ao longo dos meus anos da minha vida cristã, Deus tem me mostrado que eu tenho colocado no lugar dele. E a gente faz muitas vezes sem a gente nem perceber. Ídolos que a gente ergue, que a gente levanta, sem a gente se dar conta. A nossa família pode ser um ídolo. O nosso esposo, a esposa, eu não sei, eu sempre fui muito
extremamente ciumenta. Até pouco tempo atrás, Deus tem tratado o meu coração, né, marido? Deus tem me libertado. E glória a Deus por isso, porque é obra do Senhor na minha vida, mas eu sempre fui muito ciumenta. E durante muitos anos da minha vida, eu achei que o meu marido tinha que ser fiel a mim, porque ele era meu marido. Porque ele me ama, ele tem que ser fiel a mim. E aí Deus começou a trabalhar no meu coração: minha filha, o seu marido, antes de ser seu marido, ele é meu filho, ele é meu servo. Ele vai ser fiel a você, porque em primeiro lugar ele é fiel a mim. Ele é fiel a você porque ele ama você, porque você é esposa e tudo mais. Mas ele vai ser fiel a você em primeiro lugar, porque ele é fiel a mim, ele pertence a mim. Confia a mim a vida dele. E o Senhor começou a trabalhar isso no meu coração, porque durante muito tempo eu talvez tenha idolatrado a fidelidade dele por mim. E o Senhor me mostrou que isso era um altar falso no meu coração. Os nossos filhos, muitas vezes, podem ser colocados num altar. Como mães, filhos é nosso ponto fraco, né? Tocou nos nossos filhos, mexeu com meu filho, mexeu comigo. Normalmente é assim. Só que nesse quesito, muitas vezes a gente coloca os nossos filhos em cima de um altar, e sem a gente perceber, sem a gente se dar conta, a gente está colocando eles no lugar do Senhor. A gente está achando que tem o controle sobre a vida deles, um controle que a gente não tem, que a gente pensa que tem, mas a gente não tem. A gente começa a achar que a gente pode determinar que tipo de vida ele vai viver, que a gente pode decidir os sonhos e as vontades e os planos deles, a gente pode determinar quando que ele vai casar, com quem ele vai casar. Nós, como pais, temos toda a autoridade de dar direção aos nossos filhos, mas nós não somos donos deles. Eles não pertencem a nós. Eu aprendi isso, eu tenho aprendido isso a duras custas, que os nossos filhos, as minhas filhas, não pertencem a mim. A vida delas pertence ao Senhor. Nossa profissão, nossa carreira podem ser ídolos levantados. Nossos sonhos, nossas vontades. Qual que é o teu maior sonho? Qual que é o teu maior desejo? Veja bem aí dentro do seu coração se você não tem colocado esse sonho num altar e tem, de repente, colocado ele até acima mesmo de Deus. Quem sabe você diz que só vai adorar o Senhor se o seu sonho for realizado. Quem sabe você se volta contra Deus porque um sonho seu não foi realizado. É tempo de reforma, é tempo de nós olharmos para dentro de nós e vermos se tem algum altar erguido para alguém que não seja o Senhor. Os nossos relacionamentos, amigos, namorado, namorada, ministério. O ministério é algo tão especial que Deus confia a nós. Aqueles que recebem um chamado específico do Senhor para algo, para servir no ministério. Muitas vezes a gente corre o risco de colocar o nosso ministério num altar e adorar a obra, né? Como a gente já ouviu, e não ao Deus da obra. Nós servimos a Deus. Temos que entender que o ministério é do Senhor. Uma vez eu questionei ao Senhor: poxa, Senhor, mas mudar, fazer outra coisa, e agora? Eu achei que o meu ministério era esse. Deus olhou para mim e falou assim: minha filha, se coloca no seu lugar, porque o ministério não é seu, o ministério é meu. Eu sou o dono da obra, e você, como minha serva, você vai agir, você vai servir onde eu te colocar. Às vezes a gente tem a tendência de achar que porque fazemos uma coisa uma vez, vamos fazer aquilo para sempre. Porque Deus nos coloca num lugar uma vez, vamos ficar naquele lugar para sempre. E Deus vem e quebra, fala assim, ó, quebra esse altar do ministério, porque o altar é para mim, não é para o seu ministério. Você está aqui para me servir. Tem um hino, não sei se é do cantor, do inário, que falava: seguirei ao meu bom mestre, onde ele me mandar eu irei. Tudo isso são coisas que vêm de Deus, são coisas lícitas: família, filhos, sonhos, ministério, relacionamentos, igreja. São coisas que vêm do Senhor, são coisas legítimas. Mas muitas vezes erguemos altares para isso. Muitas vezes corremos o risco de deixar de adorar ao Senhor. E sem perceber, colocamos essas coisas na frente do Senhor. Não somos donos de nada. Quando a gente tenta controlar alguma coisa ou pessoas, aquilo que a gente tenta controlar, ou o nosso desejo de ter o controle, pode se tornar um ídolo falso no nosso coração. Quando a gente quer ter o controle muito das coisas, isso pode se tornar um ídolo, isso pode se tornar um altar. Não, eu só faço se eu tiver o controle de tudo. Não, eu só faço se for desse jeito. Não, eu só faço se for assim, do jeito que eu quero, do jeito que eu pensei, do jeito que eu planejei. Autoconfiança é importante, mas muitas vezes a nossa autoconfiança pode se tornar autossuficiência.
pode se tornar orgulho, e nós erguemos altares para isso, para esse tipo de sentimento, e muitas vezes sem nem percebermos. Ou então pessoas que são melindrosas, doídas, que tudo que você fala, ela se dói. Eu já fui muito assim, muito mais. Deus tem tratado o meu coração também. Aquele tipo de pessoa que acha que tudo é, está me perseguindo. É um vitimismo que às vezes a gente só olha o lado do orgulho, mas esse vitimismo também pode ser levantado como um altar de adoração na nossa vida. É tempo de destruir esses altares. O Senhor está nos chamando. Ele, durante essa semana, Ele me chamou para destruir alguns altares que eu achei que já tinham passado, que eu achei que já tinham sido destruídos. Mas o Espírito Santo me mostrou, não, esse altar está aqui ainda. Você precisa destruir. É tempo de reforma. Que altares o Senhor está pedindo para você derrubar hoje? A gente não pode declarar que adora ao Senhor se existem ídolos falsos, altares falsos escondidos dentro do nosso coração. É preciso purificar o templo, remover tudo aquilo que impede a adoração verdadeira ao Senhor. Jesus falou em Mateus 6:21, num contexto a respeito das riquezas, de acumular riquezas, onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Quem sabe você tem um Kiko. Quem conhece o Kiko? O tesouro. Quem sabe você tem um tesouro na sua vida. Quem sabe seu filho é o seu tesouro de fato. Essas coisas que eu citei, essa pequena lista, de repente Deus está te mostrando outras coisas aí. Onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. E não é possível servir a dois senhores. É o que a Bíblia nos diz. Em último lugar, Ezequias tomou uma outra atitude. Em 2 Crônicas, ainda no 29, do 27 ao 31, diz assim: Então Ezequias ordenou que sacrificassem o holocausto sobre o altar. Iniciado o sacrifício, começou também o canto em louvor ao Senhor, ao som das cornetas e dos instrumentos de Davi, rei de Israel. Toda a assembleia prostrou-se em adoração, enquanto os músicos cantavam e os corneteiros tocavam, até que terminou o holocausto. Então o rei e todos os presentes ajoelharam-se e adoraram. O rei Ezequias e seus oficiais ordenaram aos levitas que louvassem o Senhor com as palavras de Davi e do vidente Asaf. Eles o louvaram com alegria, depois inclinaram suas cabeças e o adoraram. Disse então Ezequias: Agora que vocês se dedicaram ao Senhor, tragam sacrifícios e ofertas de gratidão ao templo do Senhor. Assim a comunidade levou sacrifícios e ofertas de gratidão, e alguns espontaneamente levaram também holocaustos. Ezequias reuniu o povo no templo para adorar ao Senhor. Depois de todo o período de purificação do templo, a aliança, a purificação do templo, Ezequias agora reúne o povo para, de fato, prestar culto ao Senhor. Agora eles poderiam prestar o sacrifício que agrada a Deus, o holocausto. Esse termo holocausto na Bíblia se refere ao sacrifício de um animal que era totalmente queimado. Ele precisava ser totalmente queimado. E simbolizava o perdão dos pecados. Um animal sacrificado ao Senhor, totalmente queimado, o ofertante colocava a mão na cabeça do animal e aquele animal, era como se o animal tomasse o lugar de quem estava ofertando, para que ele pudesse receber o perdão dos pecados. E foi o que Jesus fez por nós. Jesus, o nosso holocausto, nosso sacrifício perfeito. E eles só puderam prestar esse culto ao Senhor, porque eles já haviam purificado o seu coração. Antes de voltar a prestar adoração ao Senhor, o povo precisava estar purificado com seus pecados perdoados mediante sacrifício. E aí sim, no versículo 31, a gente vê que Ezequias diz: Agora que vocês se dedicaram ao Senhor, tragam os sacrifícios e as ofertas de gratidão. Nós não conseguiremos prestar uma adoração sincera, verdadeira ao Senhor, se o nosso coração não estiver completamente purificado. Os sacrifícios que nós entregamos para Deus, se Deus olhar para nós e enxergar em nós um coração endurecido, um coração voltado para o pecado, para a idolatria, não para a idolatria que a gente está acostumado a entender, mas para esse tipo de idolatria, aquela que idolatra até mesmo sentimentos, emoções, desejos, vontades, o Senhor, Ele não vai receber a nossa adoração. A adoração precisa ser completa, precisa ser com o coração
em uma atitude de verdadeira consagração ao Senhor. E a adoração, ela não envolve apenas uma música. Apesar do povo ter cantado, ter louvado ao Senhor com os instrumentos, com canções, a adoração, ela não envolve apenas uma música. Às vezes a gente acha que, vamos adorar ao Senhor, é somente o momento que a gente se levanta para cantar. Na verdade, a adoração, ela vai muito além disso. A adoração, ela é um estilo de vida que cada um de nós decidimos ter perante o Senhor. Restaurar o culto a Deus tem a ver com restaurar o nosso relacionamento com o Senhor. Não adianta nós estarmos aqui no culto, cantarmos e levantarmos as nossas mãos, se o nosso coração está corrompido com qualquer nível de pecado que seja. Lá Isaías 59, um texto bem duro, na minha opinião, diz que os braços do Senhor não estão encolhidos, os ouvidos dele não estão tampados, mas é o nosso pecado que faz separação entre nós e Deus. O nosso pecado nos impede de nos relacionarmos com o Senhor. Com o coração corrompido, nós não poderemos prestar uma adoração sincera e verdadeira. E às vezes a gente pensa, mas eu não tenho... A gente associa pecados a beber, fumar, sair... E a gente esquece que existem outras áreas de pecado que nós somos, muitas vezes, estamos vulneráveis. E a gente gosta de nomear pecados, renomear pecados, dar nomes um pouquinho melhores, um pouquinho mais justificáveis, um pouquinho mais aceitáveis. Já ouviu? Não, mas é meu temperamento, eu sou muito nervosa mesmo. Eu estou falando porque essa era eu. E sou eu em processo de transformação. Eu passei por um encontro com o Senhor, um tempo de encontro com o Senhor, onde eu vim de um ambiente cristão, de um lar cristão. E eu me deparei com uma situação de que, puxa vida, mas eu vim de um lar cristão, eu nunca saía, nunca bebia, nunca fumei, eu nunca fiz essas coisas de errado que a gente tem a tendência de rotular. E quando eu voltei de um tempo de renovo como esse, eu comecei a perceber o Espírito Santo me mostrando, mas você grita muito. Mas você fica muito nervosa. Você se irrita com qualquer coisa. Olha a sua atitude agora, olha como você explodiu. E o Espírito Santo começou a me mostrar que aquelas áreas que eu achava e eu justificava como sendo minha personalidade, meu temperamento é forte, eu não levo desaforo para casa. Não, eu sou assim mesmo, não, é ruim, comigo não. São pecados, são áreas de pecados da nossa vida que a gente precisa colocar diante do Senhor para que Ele possa purificar. Em Gálatas 5 fala das obras da carne. A imoralidade sexual, a impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias. Feitiçaria na Bíblia é associada à rebeldia, rebelião contra os pais, rebelião contra líderes, contra pastores, contra a igreja, contra Deus, contra amigos, contra irmãos em Cristo. Rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias, coisas semelhantes a esta. Declaro a vocês como antes já os preveni. Os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. São pecados que nós muitas vezes aceitamos na nossa vida e colocamos um outro nome. Só para ficar mais melhorzinho, para ficar mais bonitinho, para não ficar tão feio. Meu temperamento, minha personalidade e meu jeito. Na restauração tem uma coisa que Ezequias fez que está no capítulo 30, e eu queria ver, depois a gente vai ver ali alguns versículos. Ele fez algo que foi notável, e a Bíblia mostra isso como notável. Ele conclamou todo o povo de Israel. A festa da Páscoa, há alguns anos, ela não era celebrada por todo o povo. E quando ele restaurou o culto, a festa da Páscoa pôde voltar a ser celebrada naquele momento, dentro do templo, do jeito que ela deveria ser feita. E o povo de Israel, o povo de Deus foi dividido em dois povos, Israel e Judá, por causa da desobediência, por causa do pecado, por causa da rebeldia do povo, do coração endurecido. Deus nunca quis que o povo dele fosse dividido. Deus sempre trabalhou pela unidade. O pecado trouxe essa divisão lá naquela época e continua trazendo ainda hoje. A reforma de Ezequias foi tão intensa que ela conseguiu reunir os dois povos. Lá no capítulo 30, versículo 25 e 26... Acompanha lá comigo. Assim que eu achar aqui. E toda a Assembleia de Judá se regozijava com os sacerdotes, com os levitas e com todos os que haviam se reunido vindos de Israel, inclusive os estrangeiros que viviam em Israel e em Judá. Houve grande alegria em Jerusalém, pois desde os dias de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, não havia acontecido algo assim
na cidade. Ezequias restaura o culto e manda uma carta mandando chamar os que ficaram de Israel, porque muitos já haviam sido levados cativos para a Síria. Então, Ezequias manda uma carta mandando convocar todo o povo para se reunir. A reforma, ela possibilita a unidade. Quem já participou de um mutirão para limpeza? Lá no Rio de Janeiro, a gente tinha... Eu não sei como que está hoje, né? Mas a gente tinha um costume... Eu não, porque eu nunca fiz isso, né? Porque os homens que faziam. Mas a gente tinha o costume de, quando alguém estava construindo casa, ia botar a laje, e juntava o galerão para fazer a virada de laje. Conhece virada de laje lá, Ruth? A gente virava laje, a gente não, né? Como eu falei, os homens. Os homens se reuniam para virar laje. Reforma possibilita a unidade. As mulheres iam para fazer o almoço, para fazer o pão com mortadela, para fazer o café, o lanche lá. Essa unidade nos permite adorar ao Senhor com verdadeiro espírito de adoração, como um só povo. O povo do Senhor, dividido, não presta uma adoração sincera, não presta uma adoração verdadeira. Quando eu estou em divisão com meus irmãos, eu não posso adorar verdadeiramente ao Senhor. O Senhor, Ele não recebe a minha adoração. Ele não recebe o meu culto se meu coração está dividido. Se meu coração, junto com meu irmão, está em divisão. Se o meu coração, justamente pela discordância, e a gente não tem que concordar com tudo, a gente sabe disso. Nós temos opiniões diferentes, nós pensamos diferente, mas em Cristo nós precisamos trabalhar para a unidade. E a reforma, ela possibilita essa unidade. As desavenças, as divisões entre o povo são obra da carne, e elas impedem a nossa verdadeira adoração. Nós não vamos poder restabelecer o culto verdadeiro ao Senhor. Nós não vamos poder erguer um altar de adoração ao único que é digno de receber a nossa adoração, se o nosso coração estiver corrompido. Nós precisamos passar por uma reforma urgente na nossa vida. Uma reforma que envolva, em primeiro lugar, fazer uma aliança com o Senhor. Abrir o coração para Ele, reconhecer o nosso estado de pecado, reconhecer a nossa condição. Em segundo lugar, essa reforma envolve purificar o templo, limpando o pecado, quebrando os altares falsos, os ídolos, jogando fora mesmo aquilo que precisa, mexendo na ferida. E em terceiro lugar, restaurar o culto ao Senhor. E só quando a gente toma esses 3 passos, aí sim nós restauramos o culto ao Senhor, restabelecemos o culto, restabelecemos o relacionamento com Deus. E podemos nos oferecer, como Romanos 12 fala, como um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Esse é um verdadeiro culto de adoração a Ele. Eu não sei qual reforma, qual nível de reforma. Às vezes você já vem passando por um tempo de reforma grande na sua vida, e hoje o Senhor está te mostrando algumas áreas menores, algumas áreas que estão ali, né? Falta isso, falta ajustar isso. Mas às vezes você está vindo de um tempo onde você nunca passou por uma reforma como essa. Às vezes você nem sabia que entregar a vida para Cristo exige passar por uma reforma. Ezequias fez uma aliança com o construtor. A primeira atitude que a gente tem é contratar um pedreiro, contratar um mestre de obra, um mecânico, a costureira, enfim, qual área você vai fazer a reforma, você vai contratar o profissional. Ezequias fez uma aliança com o Senhor, e ele chamou: Senhor, vamos fazer essa reforma comigo, porque desse jeito que está, não tem condições. Eu não sei que áreas da sua vida hoje o Senhor está te convocando para fazer uma reforma. Eu sei que enquanto eu preparava essa mensagem, Ele me convocou a algumas reformas. Ele me convocou a derrubar, a destruir alguns altares, alguns ídolos que ainda estavam persistindo. E eu tenho certeza que no decorrer da minha vida, outros momentos virão, outros reparos virão, talvez outras reformas grandes virão, talvez reformas menores. Mas o Senhor falou muito comigo essa semana, numa experiência que eu vivi, onde um sentimento brotou dentro de mim, e eu achava que aquilo que já tinha passado, eu achava que eu já tinha perdoado, eu achava que já estava tudo resolvido. Mas durante essa semana, enquanto eu preparava essa mensagem, o Senhor falou comigo: filha, olha que sentimento você está alimentando no seu coração. Você está se achando mais importante, mais superior porque você agiu certo. Esse sentimento é um ídolo que você está levantando na sua vida. Com esse sentimento aí no seu coração, você não está me prestando uma adoração verdadeira e sincera. E aí o Senhor trabalhou no meu coração profundamente através dessa mensagem. Porque quando a gente ouve alguém ministrando, a gente pensa: uau, nossa, a pessoa ministra lá na frente,
Não é, eu ouvi de uma pessoa que pregava uma vez, que ela falou assim, quando você vê alguém lá na frente ministrando, não é uau, é ai, porque a gente sofre, a gente apanha, a gente passa pela reforma primeiro, a gente é desconstruído enquanto a gente está preparando, e a gente é reconstruído no decorrer da vida. Isso tem acontecido comigo, e eu tenho certeza que o Espírito Santo tem trazido na sua vida, no seu coração, alguma área que está precisando de reforma. Talvez a sua família é crente em Cristo já é crente em Jesus Cristo, firme. E se assim for, chega em casa, convoca todo mundo para uma reforma. Faz como Ezequias, eu não sei qual é o nível de reforma que Deus vai te mostrar, mas convoca a sua família, junta todo mundo e fala assim, olha, isso aqui não está legal. Isso aqui não pode continuar desse jeito. A gente está precisando de uma reforma nessa área. Vamos trabalhar junto. Vamos fazer uma aliança com o construtor. Vamos purificar o templo. Vamos jogar fora aquilo que precisa ser jogado. Vamos restaurar o culto. Vamos restabelecer o relacionamento com o Senhor. Chama a sua família, convoca a sua família. Quem sabe a sua família, você não tem essa condição de fazer isso. Às vezes você vai chegar em casa e vai se deparar ainda com uma situação difícil. Às vezes você não tem condição de reunir toda a família. Mas Ezequias, ele não parou para ficar olhando o que o pai dele fez. Ah, meu pai fez assim, deixa do jeito que está. Não, ele se posicionou, ele. Eu acredito que ainda que o povo não quisesse, ele estava com o coração voltado para isso. Se você não pode fazer isso com a sua família, faça você. Tome você essa resolução. Faça essa aliança com o Senhor. Tome essa decisão. Eu tenho certeza, pelos olhos da fé, Deus em breve estará com você, com a sua família em breve vai viver essa reforma completa, porque o nosso Deus, o construtor perfeito, Ele é fiel para completar a obra. Ele é fiel para completar a obra que Ele começou. Esse final de semana foi começada uma obra na vida dos homens. As mulheres que participaram do Vida Plena começaram também uma obra, mas essa reforma ela continua. Essa reforma ela é dia após dia. A gente não pode se acomodar. E uma coisa que a gente tem feito é se acomodar com o pecado. É se acostumar com as impurezas no templo. É se acostumar com os ídolos. Só porque eles têm um outro nome. Ah, não tem aquele mesmo nome de ídolo. Não é idolatria então. Então a gente tem se acostumado com o pecado. A gente tem se acostumado com as atitudes erradas, com pensamentos impuros. A gente tem se acostumado com a ira. A gente tem se acostumado com ciúmes. A gente tem se acostumado com relacionamentos errados e tóxicos, porque reformas dão trabalho, mas elas valem a pena. Elas valem tanto a pena, porque o Senhor da reforma, Ele caminha passo a passo junto com a gente, tijolo por tijolo, Ele vai colocando junto com a gente. Essa reforma vale a pena. Enquanto a gente canta, eu queria junto com você, eu passei, como eu falei, durante a semana, o Senhor me convocou algumas reformas, mas eu queria agora, junto com a igreja, que a gente pudesse orar e colocar diante do Senhor isso. Então, enquanto a gente canta, se o Senhor tocou no seu coração alguma área que precisa de reforma na sua vida, quem sabe algum quartinho que está ali fechado, que você nem costuma abrir, e você acha que não, deixa quietinho lá. Mas o Espírito Santo às vezes está aí dentro de você falando assim, é hora de reforma. É tempo de mexer aí. É tempo de limpar essa bagunça. É tempo de tirar esses ídolos aí, ó. É tempo de purificar. É tempo de restabelecer relacionamento comigo. Vamos, levanta. Vamos para a reforma. Ezequias convocou na época os levitas, os sacerdotes, que era quem podia participar das questões ali do templo, do culto. Hoje nós fomos feitos reis e sacerdotes. O Senhor está convocando a mim e a você para que a gente possa fazer essa reforma na nossa vida, no nosso coração. E de fato, prestarmos uma adoração que o Senhor é digno de receber. Enquanto nós cantamos, fique de pé para a gente cantar. E se você entendeu de Deus que tem alguma área que você precisa começar uma reforma. Quem sabe você entendeu de Deus que tem alguma área que você já até começou, mas você parou, abandonou. Quem sabe tem alguma área que você já começou, que você já está avançado na reforma, mas você precisa dar um gás a mais. Que a gente possa nesse momento colocar isso diante do Senhor aqui na frente. Eu quero te convidar para vir aqui, a gente vai orar junto, porque eu estou passando por algumas reformas e eu queria compartilhar isso com a igreja, que a gente pudesse juntos orar e colocar diante do Senhor enquanto nós cantamos. Se você quer vir, vem aqui à frente. Deixou os céus pra me encontrar. Aqui não é o seu lugar. Um amor assim
me alcançou um amor assim, o mundo não conheceu. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. Um amor assim, o mundo não conheceu. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. Um amor assim, o mundo não conheceu. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Seja exaltado, engrandecido. Teu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou. Erga a sua vida no altar de adoração do Senhor. Só que esse altar de adoração, ele só vai ser verdadeiro se nós removermos todas as impurezas, se nós reconstruirmos, restaurarmos o relacionamento com Ele. Quando nós tomarmos essa atitude, com essa aliança com o Senhor, restauraremos o altar, restauraremos o nosso relacionamento, poderemos verdadeiramente erguer o nome do Senhor Jesus num altar de adoração. Chega de se acostumar com o pecado. Chega de dar nomes mais bonitos, mais legais de falar para o pecado. O pecado é pecado. É preciso ser destruído da nossa vida. A gente não pode continuar vivendo como se não houvesse amanhã, como se não houvesse de fato um altar que deve ser erguido somente para Jesus. Nós vamos cantar de novo no altar de adoração. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Senhor. Esse é o desejo do nosso coração. Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, no altar de adoração, seja sempre exaltado.
texto diz que Ezequias disse para o povo: agora, com o altar purificado, nós podemos adorar o Senhor. Agora a gente pode prestar culto ao Senhor. Senhor, nós estamos aqui diante do Senhor. Queremos, Senhor, erguer um altar no nosso coração. Queremos que a nossa vida seja verdadeiramente um altar de adoração ao único que é digno de todo o nosso louvor, de toda a nossa adoração. Senhor, estamos aqui diante do Senhor. Não estamos aqui diante de pessoas. Apesar de termos que muitas vezes fazer reparos com pessoas, estamos diante do Senhor. É perante o Senhor que nos humilhamos. É perante o Senhor que nos quebrantamos. É perante o Senhor que declaramos que a nossa vida deve ser um altar. Senhor, queremos de fato prestar ao Senhor um culto que o Senhor é digno de receber. Olha para dentro de nós. Ó Senhor, olha para o nosso coração. Queremos, ó Deus, nesse momento fazer uma aliança com o Senhor. Chamar o Senhor, o construtor perfeito, o reformador perfeito, para fazer essa reforma na nossa vida. Queremos, ó Deus, purificar o templo do nosso coração. Queremos, Senhor, realmente que o Senhor nos ajude a destruir todos os ídolos, todos os altares falsos, mesmo aqueles, ó Pai, que o diabo tenta soprar no nosso ouvido. Não, isso não é ídolo, não. Isso não tem nada demais. Senhor, aquilo que o Senhor nos falar que é um ídolo, queremos estar prontos a destruir. Queremos estar prontos a purificar o nosso coração de todo o pecado, de toda a maldade. Ó Deus, porque queremos que o Senhor ouça as nossas orações. Queremos restaurar o culto, o relacionamento com o Senhor. Queremos prestar culto sincero ao Senhor. Não, ó Deus, mero ritual, não meras palavras, mas queremos, ó Deus, que o nosso culto aqui, em reunião com a congregação, seja, ó Deus, reflexo da nossa vida de adoração ao Senhor, todos os dias na nossa casa, no nosso trabalho. Ó Deus, nos ajuda, sabemos, ó Pai, que não é fácil. Sabemos, ó Deus, que quando sairmos dessas portas, o diabo vai nos pressionar, lutas vão vir para nos fazer desistir. Nós sabemos, ó Deus, que não vai ser fácil. Ezequias, logo depois de passar por essa reforma, ele enfrentou um ataque, ele enfrentou uma batalha do inimigo. Por um determinado momento ele cedeu, por um determinado momento ele quase cedeu ao orgulho. Mas, ó Deus, na oração dele, ele quis que o teu nome fosse glorificado. A tua palavra nos ensina, ó Deus, que nossa vida é para glorificar o nome do Senhor. Nos ajuda do momento que sairmos daqui, para que possamos viver as batalhas que tivermos que viver e enfrentá-las, ó Deus, revestidos da armadura de Cristo. Deus, ajuda, Senhor, a mim, aos meus irmãos, ó Deus, cada um de nós. O Senhor sabe cada área do nosso coração que o Senhor está nos chamando para uma reforma, que possamos, ó Deus, realmente, como Ezequias, tomarmos essa posição de não tolerarmos mais o pecado, de não tolerarmos mais a separação do Senhor, mas de restabelecermos o culto ao Senhor. Em nome de Jesus, seja exaltado, seja engrandecido, ó Deus, na nossa vida, no nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Exaltado, engrandecido, seu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou.